Fala turma, João, aqui da Farm System. Nesse vídeo vamos mostrar para vocês como a gente faz os projetos de catação, os projetos para fazer a aplicação localizada via drone. Então aqui eu já estou com uma tela do QGIS, já importei esse meu ortomosaico e o meu limite, que é esse traço em vermelho, é onde eu quero fazer a identificação. Então aqui a gente vai usar uma inteligência artificial treinada na Farm System para ela detectar e ver aonde tem essas infestação de folha larga. Então, no convencional, teria que vir procurando, vendo o ortomosaico inteiro, e rodando o ortomosaico até achar alguma mamona, alguma daninha e fazer a marcação. Aqui na Farm System a gente já automatizou esse processo, então já facilitou muito todo esse projeto. Então aqui primeiro a gente vai ter que entrar no plugin Deepness. Então se você não tem, você vem aqui em complementos e faz a instalação do plugin Deepness. Tem alguns vídeos também aqui no canal que a gente mostra como faz essa instalação. Então aqui o primeiro a gente entra em Deepness, ele vai abrir essa caixa lateral. Vamos aqui de início colocar o nosso ortomosaico. Eu estou colocando a partir do polígono, mas eu poderia colocar a partir do que a tela do QGIS está lendo ou o ortomosaico inteiro. Aqui no meu caso eu vou colocar a partir de um polígono e o limite que seria o limite desse meu polígono. Embaixo aqui eu vou selecionar qual tipo de modelo. Então aqui no modelo a gente coloca detector e a nossa inteligência, treinada aqui para a farm. Então foi a inteligência que a gente treinou aqui. É, Logo aqui embaixo a gente coloca a resolução desse ortomosaico. No caso aqui, para a gente verificar, eu clico na minha camada com o botão direito, propriedades, e aqui embaixo eu consigo verificar o tamanho do pixel, 3,16, que seria o caso aqui de eu colocar 3,16 também. E aqui embaixo a gente coloca qual o modelo de iolo. Então o iolo seria o V9. E a confiança a gente coloca a partir de 20, 0,20 de confiança é para a inteligência marcar como folha larga. E aqui é só a gente dar um run e ele vai fazer todo o cálculo aqui, identificar onde tem folha larga no talhão. Então aqui é só a gente aguardar e esperar essa barrinha de progresso. Então aqui ele já finalizou a detecção e encontrou 74 mamonas dentro desse meu limite, dentro desse meu talhão. Então aqui é só a gente dar OK e aqui a gente consegue verificar onde ele detectou essas mamonas. Então aqui a gente, para ficar mais fácil visualizar, vamos clicar aqui na nossa camada de mamona, propriedades, e vamos mudar a cor dela aqui para ficar mais fácil a gente visualizar. Então eu vou colocar um verde e vou dar um OK. Então aqui já fica melhor para a gente identificar e verificar onde está essas mamonas. E agora a segunda etapa, para mim fazer esses projetos de catação, é eu vir marcando o polígono onde que eu quero que o drone aplica. Antes a gente fazia tudo de forma manual, então a gente teria que vir criar manualmente os polígonos. Aqui é um exemplo de uma área pequena, né? Então é fácil, mas numa área grande demoraria muito tempo. Da gente vir marcar um polígono, marcar o outro, marcar onde tem essa daninha e tudo mais. Aqui na Farm System a gente desenvolveu uma ferramenta que faz toda a criação desse polígono em cima das manchas. Então ele facilita o processo de criação. Então aqui vamos mostrar para vocês, a gente está com o nosso plugin aqui, então Farm System, plantas daninhas, aplicação drone. Ele vai abrir essa caixa aqui para gente. A primeira feição selecionada seria a mamona, então a camada de mamona, que foi a camada que a gente identificou. E aqui em margem de segurança seria a parte de buffer, porque na catação o interessante é sempre a gente aplicar a mais e não somente onde tem essas daninhas. Então sempre é legal a gente aplicar em volta dessas daninhas também. Então aqui a gente sempre coloca um buffer maior. Então aqui no nosso caso, vamos colocar mais ou menos uns 8 metros e a área executável seria o meu limite, o limite do meu talhão. Então coloquei limite, e aqui no Datum posso deixar esse Sirgas 2023S. E eu dar um executar. Então olha que interessante, o nosso plugin ele já fez a criação desses polígonos para fazer a aplicação localizada. Vamos só mudar a cor aqui de fundo dele e colocar um transparente para ficar melhor a visualização. Então vamos aqui em preenchimento simples, cor do preenchimento, transparente, e aqui eu vou aumentar um pouco o traço. Então olha que interessante esse plugin que a gente criou. Ele identifica onde está a referência da nossa mamona. Então a mamona seria essa camada aqui. Então a gente colocou essa camada como referência e ele aqui mesmo já criou o polígono pegando todas as mamonas. E aqui o próximo passo seria só a gente exportar isso em shapefile
e jogar isso para dentro do controle, que o controle vai ler esses polígonos e vai fazer aplicação somente nesses polígonos. Então aqui o próximo passo seria a gente exportar isso em shapefile e colocar isso dentro do controle. E o drone iria reconhecer somente esses polígonos e aplicar somente neles. Então, em vez de fazer essa área total, esse meu limite em vermelho aqui, ele iria aplicar somente nesses polígonos onde estão essas mamonas. Então, facilita muito essa inteligência junto com esse plugin que a gente desenvolveu. Então, hoje a gente sabe que um dos pilares maiores de custo na operação é na parte de herbicida. Então, com essas ferramentas, a gente economiza produto e a gente consegue agregar um valor maior no nosso serviço. E aqui, com esses polígonos criados, a gente consegue vir e saber quantos hectares tem cada polígono. Só a gente vir na camada reprojetada, que seria a camada desses meus polígonos de aplicação, clico com o botão direito, abrir tabela de atributos, e aqui eu consigo verificar o hectare de cada polígono. Então, vamos verificar o polígono 2, seria esse polígono aqui em amarelo. Ele tem 0,03 hectares. O maior que seria esse aqui de 0,6 hectares. Então aqui ele me mostra o hectare de cada polígono. Isso facilita você saber quantos litros por hectare vai gastar no seu talhão. Então aqui você somando esses 6 polígonos, você consegue saber o hectare total de aplicação nesse talhão. Então, se você tem interesse nessas ferramentas da Farm System, ela já está disponível à venda. E se você é aluno do nosso curso de mapeamento e geoprocessamento, você tem 30% de desconto. E se você ainda não é aluno do nosso curso de mapeamento e geoprocessamento, não perca tempo e manda uma mensagem para a gente. Espero todos vocês.